Salve, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre 3 perguntas que eu fiz no Facebook há uns 3 ou 4 dias e deixei lá para os amigos comentarem, né, para opinarem e responderem também, e a gente foi refletindo juntos e eu pesquei muitas coisas de lá para poder refletir essas 3 questões que eu vou levantar com vocês aqui hoje e ao mesmo tempo também aprender com os amigos aí que estão contribuindo com o canal aqui, estão ajudando a gente e, enfim, tentando formular visões sobre esses temas importantes que estão acontecendo no Brasil de agora, né? Antes de entrar nessas questões rapidamente, eu queria só fazer um comentário rápido aqui sobre uma questão interessante, importante aqui, que é pessoal, né? Nós estamos em abril de 2022 e eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Fabinho aqui, meu irmão. Grande abraço aí, Fabinho, porque esse mês nós estamos completando 18 anos dessa grande conquista aqui, ó. Estou mostrando para vocês esse troféu que a gente ganhou, que a gente joga futevôlei, né? O pessoal já conhece aí, já sabe que é o meu esporte. Tá vendo esse troféu grandão aqui que a gente ganhou no ano de 2004, né? Em abril de 2004. Depois eu vou colocar uma foto lá no Facebook, tá? Falar um pouquinho também a respeito. Mas enfim, a gente ganhou esse troféu grande aqui, bacana, num torneio que aconteceu no Shopping Tijuca, aqui perto de onde eu moro. E estamos fazendo 18 anos dessa conquista aí, então um grande abraço pro meu amigo Fabinho aí, pra galera do futevôlei também. E é isso, então vamos aos temas de hoje do vídeo do canal, tá? Eu levantei então 3 questões ligadas a 3 perguntas, né, ligadas a questões que aconteceram nas últimas 2 semanas aqui no debate político do país e tal, e os amigos ajudaram aqui dando respostas. Alguns inclusive ficaram meio cabreiros comigo, achando que eu estava ali fazendo certas acusações, que não é bem assim. Na verdade era uma provocação para vocês refletirem a respeito. Então eu vou agora fazer as minhas reflexões pessoais aqui em cima dessas 3 questões, tá? Ponderando algumas coisas que vocês trouxeram também, tá? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui também as pessoas que contribuíram, tá, com comentários. A Sônia, a Líria, grande abraço para a Líria, que faz parte do nosso grupo também do WhatsApp lá, que vocês estão convidados a participar também. O Daniel, Mauro, Tiago, Maria Natalícia, Alexandre, Valdir, Jackson, Moacir, Jô, Roberto, Ricardo, Rosa, Maida, Samir, Macabeia e o Fabrício, tá? Então um abraço para vocês aí. Inclusive o Fabrício mandou uma boa aqui, que eu vou voltar a essa questão que ele levantou no final do vídeo, tá? Então um abraço para vocês aí, obrigado pela participação. Vocês estão construindo juntos aqui comigo junto comigo aqui, né, esse canal, essa experiência aqui, e isso está sendo muito enriquecedor, tá? Então vamos às perguntas, tá? Eu fiz lá numa certa ordem, mas que não precisa ser nessa ordem. A gente pode responder numa outra ordem aqui e eu vou inverter. Vou pegar aqui a segunda questão, que é mais rápida, para poder responder aqui, para poder passar para vocês a minha resposta, tá? Logo de saída, tá? Nessa segunda pergunta, que aqui é a primeira, né? A questão que eu levantei foi a seguinte: o juiz Moro, estou lendo aqui porque eu copiei lá do que eu fiz no Facebook, tá? O juiz Moro abandonou a disputa presidencial por um motivo óbvio: não engrenou nas pesquisas. A pergunta é: o que isso mostra de diferença entre o Moro e um candidato como Ciro Gomes, que tem mais ou menos o mesmo patamar de intenções de voto nas pesquisas, mas não abandona a disputa, né? E a resposta para essa pergunta é a mais fácil de todas, né? A resposta para ela é a seguinte: o Moro abandonou a corrida presidencial porque ele não tem projeto. Essa é a grande questão. E o Ciro tem. Então, a campanha do Ciro e a trajetória do Ciro nos últimos anos e na vida política de maneira geral, mas especialmente nesses últimos anos aqui, que é o que a gente está comentando, nesse último ano, inclusive, está pautada pela discussão de um projeto para o país que ele tem. Está desenhado
né? E aqui eu volto a citar o livro dele, que eu estou terminando de ler, que é um livro muito bom, tá? Tá aqui, ó, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, tá? E o juiz Moro não tem projeto. O juiz Moro é um aventureiro, né? Ele foi inventado pela grande mídia brasileira, foi inventado por toda uma lógica ali que foi criada para poder, enfim, criar uma série de factoides a respeito do PT, a respeito da, enfim, com essa Lava Jato que trouxe muito mais prejuízo do que ganho para o país, né? Quebrou várias empresas, acabou com um monte de empregos no Brasil, e fizeram a lambança que fizeram no processo contra o Lula, que já foi provado aí que foi uma farsa, né? Foi uma grande armação entre ele e aquele Dallagnol e o restante né, da elite que divulgou aquelas coisas de maneira apressada, né? Então, assim, essa questão, a questão do juiz Moro é essa, né? O juiz Moro abandonou porque, assim, ele entrou numa de, né, vou ver como é que vai acabar isso aqui, como é que vai se desenrolar isso aqui. Se eu for bem nas pesquisas, eu continuo. E assim, eu continuo, não importa que eu não tenha projeto. Eu lembro que recentemente eu vi um vídeo dele sendo entrevistado pelo Canal Livre, né, da Bandeirante, o Mitre, perguntando para ele, mas vem cá, qual é o seu projeto para isso aqui? Ele, não, eu vou chamar uns técnicos, um pessoal importante. Tá, mas meu querido, qual é o seu projeto para isso aqui? Então, eu vou me cercar de pessoas. Quer dizer, começa a falar assim, é a mesmíssima situação que aconteceu com o Bolsonaro. Eu lembro que na época da campanha, 2018, Bolsonaro foi na Globo News, a entrevistadora perguntou para ele, candidato, qual é o seu projeto para o tripé macroeconômico do país? Ele virou para a entrevistadora e disse, meu querido, eu não sou economista, eu sou capitão de artilharia, entendeu? Então, quer dizer, eu vou botar na mão do meu posto Ipiranga. O posto Ipiranga dele é o Paulo Guedes, né? Que na verdade é um posto Ipiranga privatizado, né? É uma pessoa que não tem vocação nenhuma para tratar da coisa pública. É um sujeito que tem interesses privados na frente de qualquer interesse público. Tem dinheiro em paraíso fiscal, tá lidando está dolarizando a economia brasileira, tratando a economia brasileira como, né, como a casa dele, né? Enfim, e a gente está na M que a gente está por conta dessa gente, né? Inclusive o Bolsonaro recentemente falou em fazer subsídio pro petróleo, e aí o Paulo Guedes já disse não, quer dizer, não pode. Como é que o Bolsonaro pode falar em fazer subsídio, né, tendo um sujeito como o Paulo Guedes lá, né? Ele deveria saber que o Paulo Guedes jamais ia aceitar isso, né? E o Bolsonaro escolheu o Paulo Guedes sem saber que existia esse contexto do petróleo, mas o Bolsonaro é um amador, está no lugar errado, né? Ele foi eleito muito mais por quem ele xingava do que pelo projeto que ele tinha, porque ele não tinha projeto, né? Não sei se vocês leram, vocês viram lá o aspas, projeto do Bolsonaro, que era uma porcaria, enfim, cheio de moralismos dentro, quer dizer, propostas concretas mesmo não tinha. E o juiz Moro é a mesmíssima coisa, não tem projeto, né? É um aventureiro, né? E essa respostinha de não, porque eu vou me cercar de pessoas técnicas, ou porque Deus acima de tudo, né? Não sei o que acima de todos, quer dizer, botou Deus acima de todos, tipo assim, não tem projeto, né? Porque não é assim que se resolve a economia do país, não é assim que se resolve a infraestrutura, não é assim que se resolve a educação, não é assim que se resolve a saúde, entendeu? Se fosse só Deus acima de todos, né, cada um com a sua crença, mas se fosse só Deus acima de todos, tipo assim, então não vamos estudar medicina, vamos deixar na mão de Deus e vamos rezar, né? Mas o sistema de saúde não funciona dessa maneira com Deus acima de todos, ele tem que ter projeto, e Bolsonaro não tem, e o Moro também não tem. Por isso que o Moro abandonou a disputa, né? Porque ele estava contando com a pesquisa e ele não tem projeto para discutir, né? Essa é a grande questão. Então essa primeira pergunta está respondida. Vamos à segunda questão, né? E aí eu pulo para a última, né? A última pergunta que eu fiz no dia, tá? Alguns comentaristas dizem que se Lula, Ciro ou algum candidato do PSOL vencer as eleições, a corrupção vai aumentar no país. Imagine que eles têm razão e me diga, por que isso vai ocorrer? Para mim, existem dois motivos, um óbvio e outro nem tanto. Quais seriam esses dois motivos?
né? E aí alguns amigos acharam que eu estava ali dizendo que o PT era corrupto, etc e tal, quando na verdade já ficou provado que não era, né? A Dilma, semana passada, foi absolvida da questão das pedaladas, né? Enfim, enquanto processos como o do Eduardo Cunha e outras figuras aí não tem nem recurso, né? Então, assim, qual é a questão aqui, né? Nesse problema aqui da corrupção? De fato, a corrupção vai aumentar, mas ela vai aumentar não porque ela está menor agora, mas é porque ela vai passar a ser mais divulgada e mais combatida do que está sendo agora. Quem está acompanhando de verdade, né, os encaminhamentos do governo Bolsonaro percebe nitidamente que ele está aparelhando a polícia. Ele diz isso, né? Só ainda acredita nele os bolsomínios mais fanáticos, aquelas pessoas que não têm a menor noção do que é política, e continuam acreditando, né, num sujeito que disse aí abertamente: eu vou trocar o cara da Polícia Federal se eu quiser, eu vou trocar, se não puder trocar, eu troco o ministro para proteger meus filhos. Ele disse isso, né? Então, quer dizer, continua acreditando nele quem quer, né? E outra, tem uma questão muito interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre corrupção também, que é um tema bem interessante, não é tão evidente, né? E é uma questão que muitas vezes atrapalha a enxergar o contexto mais amplo do país. Mas, assim, que é um indício de combate à corrupção, que é um indício nítido, assim, a escolha do Procurador-Geral da República. Se vocês forem estudar, existem duas possibilidades, duas formas de você escolher o Procurador-Geral da República. E a escolha de uma dessas formas é um indício de que você quer ou não quer combater a corrupção. Ou você, as duas formas são as seguintes: ou você escolhe, o presidente escolhe o procurador, e aí o procurador é um cupincha dele, é um sujeito que é um indicado, portanto não vai atacar o presidente, ou o presidente respeita a escolha da lista tríplice do Ministério Público. E aí, quando o presidente respeita a lista tríplice do Ministério Público, o procurador entra ali por uma escolha interna, técnica, do judiciário, e ele entra ali sem o rabo preso com o presidente. Ele pode, portanto, dar encaminhamento a denúncias de corrupção que aconteçam contra o presidente, contra o governo, etc., né? Questão: então façam uma pesquisa para ver quem é que respeitou a lista tríplice do Ministério Público na escolha do Procurador-Geral. Lula e Dilma. Os dois respeitaram a lista tríplice do Ministério Público. Por isso houve combate à corrupção nos governos do PT. E não corrupção. Corrupção vai haver em qualquer governo. Não se iludam, assim, é um ser humano. Você botou ali 1 milhão na mão do sujeito, ele olha e diz: caramba, né? Minha mãe está doente, eu vou pegar esse dinheiro. Ou enfim, né, eu quero ir para o Caribe. Isso vai ter sempre. O que tem ou não tem é investigação da corrupção, né? E aí o Bolsonaro faz o possível para não ter. Temer fez o possível. Porque aí vamos lá, Fernando Henrique Cardoso, ele escolheu o procurador-geral, chamava-se Geraldo Brindeiro, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Chamava-se Geraldo Brindeiro e ficou conhecido como engavetador-geral da República, porque todos os processos que eram movidos contra o Fernando Henrique ele engavetava. E aí depois entrou o Lula, que respeitou a lista tríplice, Dilma também, depois sai a Dilma, entra o Temer, que volta a escolher o procurador-geral, Raquel Dodge, se não me engano, né? Salvo engano. E aí acaba a investigação da corrupção, né? Entra o Bolsonaro, o que ele faz? Ele escolhe o Augusto Aras, ele não respeita a lista tríplice do Ministério Público. Então, assim, o indício de que o sujeito está querendo combater a corrupção, querendo deixar as investigações acontecerem, é ele sair de cena na hora da escolha do procurador-geral. E Bolsonaro não fez isso, né? Então, assim, qual é a questão? Se o Lula ganhar, ou o Ciro ganhar, ou o candidato do PSOL ganhar, certamente eles vão respeitar a lista tríplice, e aí vai haver investigação, e aí vai haver, aspas, mais corrupção no imaginário popular. Essa é a questão, entende? E o motivo que não é tão óbvio, não é tão evidente, é que nós temos uma Câmara e um Senado sistematicamente eleitos, né, com maioria de direita. E é essa gente que barganha essas questões lá dentro, né? É essa gente que contribui ali para poder haver CPI ou não, né?
Então, assim, hoje tem um candidato um político de direita no poder, o Congresso é de maioria de direita, qualquer tentativa que se faça de vilanizar, né, ou de demonstrar ali os crimes do sujeito é barrada por um Congresso de maioria, né? Tem um orçamento secreto aí que ele aprovou para quê? Para poder botar dinheiro na mão dos deputados, e isso até faz parte, não exatamente secreto, mas esse dinheiro faz parte, ele ser distribuído ali e tudo mais. Só que é isso que gera a barganha que vai ampliar ou não o combate à corrupção, né? As pessoas têm que entender esse processo. Então, sempre que houver um sujeito, né, um candidato de esquerda que ganhe no executivo, invariavelmente ele fica submetido a um congresso de direita. E aí essas movimentações de corrupção andam ou não andam, dependendo do contexto. Beleza? Então essa é a segunda questão que eu levantei aqui. E a terceira questão, que na verdade era a primeira de pelo tempo, é uma questão mais ampla aqui, né? Um pouco mais complexa, né? Essa é a mais complexa das três, tá? A pergunta é a seguinte: o youtuber Gabriel Monteiro tem dito por aí que está combatendo o sistema. Como vocês definiriam esse tal sistema? O que é isso? Que sistema é esse? Existe diferença entre o que ele acha e o que vocês acham que é o tal sistema? Vivemos num sistema? Que sistema é esse? Né? Então, assim, é interessante que o Fabrício, voltar à questão que o Fabrício, aqui é um amigo do Facebook, lá colocou, ele disse, né? Na verdade, o sistema é o sistema excretor que está na boca dele, né? Brincando com a resposta do Gabriel Monteiro, né? Como, né? O absurdo da resposta, eu estou combatendo o sistema, né? Isso realmente só pode vir do órgão excretor, porque está combatendo, né, porcaria nenhuma, entendeu? O que? Matar bandido na favela é combater o sistema? Os grandes traficantes de droga não estão no morro, não estão na favela, não estão na periferia. Estão na Zona Sul, estão na Avenida Paulista, né? É essa galera que traz a droga lá de fora, né? E é essa galera que fica ali. E outra, os maiores consumidores da droga não estão na favela, né? E não são presos, enfim. E nós temos uma população carcerária de 800 mil pessoas, quase a metade é presa por droga, quer dizer, negros, pardos, né, pobres, enfim. Então ele está combatendo que sistema? Qual o sistema que ele está combatendo? Nenhum, né? Mas vamos entender aqui o que é essa coisa de sistema, não rapidamente, para poder a gente depois tentar voltar a esse assunto do Gabriel Monteiro no final do vídeo, para poder ponderar uma alternativa aqui, né, baseada numa visão um pouco diferente, tá? Então, essa ideia de sistema, rapidamente, a gente usando aqui, né, o livro do Geraldo de Moura, que a gente já mostrou no vídeo aqui anterior do canal, tá? Esse dicionário aqui, que é um dicionário de radicais gregos e latinos, ele mostra a origem da palavra, tá? E na origem da palavra, a gente vem aqui, né, na página 702, tá, a palavra sistema, tá? E aqui a definição é a seguinte: conjunto de elementos ou partes coordenadas, conjunto de noções, de princípios entrelaçados a ponto de formarem uma doutrina que se mantém firme, tá? Então, essa ideia de firmeza, de conjunto fechado, essa é a ideia de sistema, tá? No dicionário de filosofia do Abaiano, que eu também já mostrei para vocês aqui, tá? A gente tem uma outra ponderação aqui, uma outra questão interessante levantada, que é a definição do sistema como sendo uma totalidade dedutiva, né? Um todo cujas partes se deixam extrair umas das outras, e assim sucessivamente ele vai, né? Um todo organizado finalisticamente, portanto é articulado, não amontoado, né? Pode crescer a partir do interior, mas não a partir do exterior. Olha só, essa é a ideia antiga que se tinha de sistema, tá? Hoje, então, assim, né, para completar, para fechar esse raciocínio inicial, a ideia de sistema é essa coisa fechada, né? É um conjunto de partes que se resolvem entre si ali, dentro de um contexto. E aí tem essas ideias esquisitas, né? Tipo sistema capitalista, sistema comunista, como se isso existisse, né? Como se isso fizesse sentido. Nos países onde essa ideia é aproximada, esses são os piores países. Né? Um país como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que é quase que um sistema capitalista de fato, né? Ainda que haja um monte de coisa ali que acontece que não é capitalista, né? Um Estado superatuante, etc. Quer dizer,
mas é um país que tenta se aproximar disso, aí não tem direito trabalhista, as pessoas não têm férias remuneradas, as pessoas não têm 13º, as pessoas, enfim, né? E ao mesmo tempo uma Coreia do Norte que é o inverso, né? Um sistema quase comunista, porque, né, não tem liberdade de expressão, não tem livre iniciativa, não tem uma série de coisas que são interessantes também e que o capitalismo consegue apresentar ali quando ele não vira extremo, né? E aí, o barato é esse, quer dizer, o barato é quando não há sistema, é quando a coisa é flutuante, quando essas partes estão cambiando, né, se entrelaçando, trocando e ao mesmo tempo se afastando, daqui a pouco sobra alguma coisa, falta alguma coisa, tem sempre uma desordem em jogo, né? E é isso que o Edgar Morin levanta nesse livro aqui, que é o Ciência com Consciência, tá? Vamos ver o tempo mais uma vez aqui, é o Ciência com Consciência que eu já apresentei para vocês aqui, tá? E aí ele fala um monte de coisa interessante aqui, que não vai dar tempo de ler tudo, né, evidentemente, mas ele fala, rapidamente, ele fala que o oposto da ideia de sistema, porque a ideia de sistema seria isso, né, é uma coisa fechada, basicamente, é o que ele está dizendo aqui, né. Ele está apresentando aqui nesse livro como oposto da ideia de sistema a ideia de complexidade, que é isso que vigora de fato, né? A um olhar mais amplo, para você não ficar achando que existe um sistema em jogo ali, não, eu vou combater o sistema. Você não vai combater sistema nenhum, né? O máximo que você pode fazer é transitar na complexidade, né? Agora, os sistemas estão sempre se insinuando para poder, né? Pensa, por exemplo, na Igreja Católica, né? A gente vive em pleno século XXI, ainda existe o Vaticano, né? Que não é outra coisa senão uma tentativa de sistematizar a coisa, né? Ainda bem que não dá mais, porque o mundo é outro hoje em dia, as coisas caminham e eles vão ficar ali existindo mais de repente 100, 200 anos ali, mas isso e nada, né? Do ponto de vista da complexidade é mais uma partezinha que existe ali, né? Porque o restante do mundo continua funcionando, a ciência continua funcionando, né? O João Paulo II, né, um dos últimos papas aí, veio 300 anos depois pedir desculpa ao Galileu, né, porque a igreja, né, prendeu o Galileu por ter dito, né, uma série de verdades científicas ali, né. Então, assim, o que esperar dessa gente? Sistema, né, ou tentativa de sistema, quando o mundo na verdade é muito maior que aquilo, né. Enfim, e aí tem uma série de outras coisas que a gente poderia citar aqui também, mas que não vem ao caso, né. Tem um último exemplo que vale a pena citar aqui é o exemplo da linguagem, né. E para a gente pegar essa distinção e quebrar isso, né, esse livrinho aqui chamado Elementos de Semiologia, do Roland Barthes, tá? Ele demonstra, ele trata, né, em certo ponto aqui, a língua como um sistema, e aí fala da gramática, etc. e tal, né? E ao mesmo tempo o Agamben, nesse livro aqui que é o Meio Sem Fim, ele já pondera a língua como algo da ordem da gíria, né? Que está o tempo todo em movimento, flutuando, trocando, né? Se desenrolando, enfim. Então, são duas... É um corte que se faz, né, de perspectiva. E aí, quando a gente aplica essa perspectiva para finalizar aqui o vídeo, para finalizar o vídeo, né? No balanço aqui do final, né? Para olhar para essa questão do Gabriel Monteiro a partir de uma perspectiva complexa e não sistêmica, né? A gente tem que entender que a questão da droga, por exemplo, é muito maior do que essa dicotomia traficante, homem de bem, família de bem, pessoas de bem, que é o discurso estúpido do Bolsonaro e do bolsonarismo de maneira geral, tenta vender para as pessoas. A gente tem que olhar para a coisa de maneira mais ampla. É assim que estão fazendo os países mais desenvolvidos do mundo, né? Portugal, por exemplo, fez isso recentemente, né? Legalizou a droga e praticamente eliminou o crime ligado à droga, as pessoas não podem mais ser presas por portar drogas em Portugal. Eu estou falando de Portugal, mas isso acontece também na Holanda, acontece também no Uruguai, aqui perto. A Califórnia recentemente aprovou uma coisa nesse sentido também, porque senão fica essa coisa de o sujeito está usando... Porque usar drogas não é o problema, né? Eu posso falar porque eu nunca usei drogas ilícitas na minha vida, então eu tenho perfeita aqui condição de ponderar isso, porque isso é uma questão liberal, né?
o sujeito não pode ser proibido de usar droga, porque ele se fecha na casa dele e usa sozinho ali, e quem é que vai impedir? Né? É uma ilusão achar que você vai acabar com a droga botando policial para subir o morro, para matar traficante. Não vai acabar. Então você tem que ter uma perspectiva complexa, mais ampla, e criar um contexto no qual a pessoa, você pode usar droga, mas se você afetar a vida dos outros, aí você vai pagar por isso. Né? Ah, mas é melhor parar na base. Não, porque tem muita gente, sujeito, por exemplo, sujeito, sei lá, aprende boxe na academia e decide sair na rua e bater nos outros. Né? E aí você vai acabar com o boxe por causa desse idiota que fez isso? Não. Né? Deixa o boxe continua existindo, o que não pode existir é o idiota. Ele aí tem que ser punido se ele entrar numa de querer bater nos outros na rua, porque ele acha que é o bonzão porque ele sabe boxe. Né? Então é a mesmíssima coisa, o sujeito quer usar a droga dele, ele usa a droga dele lá bonitinha, igual dirigir. Né? Você dirige, né? E aí, né? Você bateu em alguém, você paga. Não bateu, você não paga. Está tudo certo. Né? Essa é uma perspectiva mais complexa, um olhar mais complexo sobre a coisa que permite que a gente conviva de maneira mais ampla com o problema e minimize um monte de coisa que existe hoje. Né? Porque a violência é muito alta por conta dessa política, como eu falei no vídeo anterior, né? Com essa política de segurança fracassada e falida, né, no nosso penúltimo vídeo, né, meio que o tempo, que não funciona, né, que não se sustenta, né, e que gera morte, gera uma população carcerária gigantesca por nada. Né? Por quê? Porque a pessoa está usando drogas. Né? E é uma questão também ligada ao contexto econômico, porque, né, o sujeito tem grana, ele não vai preso. Né? Ele pode cheirar um quilo de cocaína que ele não vai preso. E o outro ali que mora na favela, ele pega um cigarrinho de maconha, e aí a polícia pega ele, bota ele na prisão e ele fica lá um tempão aprendendo a piorar como pessoa. Quer dizer, porque infelizmente os presídios no Brasil são, né, universidades do crime, porque são regidos por essa mesma lógica, né, meramente punitiva e não ressocializante. Quer dizer, a estupidez completa. Né? Então, assim, a gente aqui tem o objetivo de tentar transmitir uma visão mais complexa das coisas. Né? Porque, para fechar o vídeo, com uma frasezinha do Edgar Morin, tá? Aqui, que a gente já estourou até o tempo aqui, né? Ele diz exatamente isso. Né? Que ele fala que ele fala da questão da complexidade. Né? Ele diz: a complexidade não está na espuma fenomenal do real, está em seu próprio princípio. Né? E ele fala da questão né, ele diz: a complexidade é insimplificável. Né? E é exatamente isso. A vida é complexa, é muito ampla, é cheia de nuances. Né? Não se resolve nessa dicotomia pobre de estou combatendo o sistema porque estou matando bandido. Entendeu? A gente tem que pensar melhor, e os livros vão ajudando a gente a pensar aqui. A gente tenta contribuir de alguma maneira com o debate aqui com vocês, com esse canal, tá? E espero ter ajudado aí a ampliar as discussões, as reflexões, e responder também essas 3 perguntas que a gente levantou aqui no Facebook. Beleza? Então, obrigado pela participação de vocês. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, e a gente se fala no próximo vídeo aí. Beleza? Abraço aí e até a próxima. Valeu!